do bonsai. Uma das coisas mais difíceis que as pessoas não entendem no bonsai não é nem tanto fazer a planta, fazer o formato, fazer a poda. Isso aí é a parte mais simples do bonsai. Literalmente, dar forma para uma planta, quando você pega o jeito, se torna muito fácil. Uma das coisas que é mais difícil na arte do bonsai está relacionado com essa aula, que é umas coisas que as pessoas não entendem muito, que é justamente manter o bonsai vivo, para que ele possa durar muito tempo e não só alguns meses. Aí entra o seu conhecimento de plantas. Hoje a gente vai estudar tudo que a gente precisa para você manter a sua planta viva. A gente tem de entender quais são as necessidades de toda planta. E aí vem a necessidade de nutrientes, a necessidade hídrica e a necessidade de luz solar. São os três fatores que toda planta precisa. A necessidade de água, você vai ter de molhar ela sempre, no caso, dependendo dos dias, até 2 vezes no dia. Aqui eu sou de Goiás, região centro-oeste. Quando não estamos na época da chuva, as minhas plantas aqui, tem dia que faz 39 graus. Eu tenho de molhar as plantas de manhã e de tarde. Vamos aprender nessa aula como molhar de forma correta. Vou mostrar também como eu molho, como eu molhava, porque hoje eu tenho muitas plantas, tenho um sistema de irrigação. Mas quando eu tinha menos plantas, eu regava na mangueira ou num regador. A gente vai ver tudo isso aqui. Essa aula vai ser bem prática e teoria. Prática e teoria, a gente vai intercalando entre a prática e teoria. A gente vai falar também sobre a necessidade de nutrientes da planta, mas nós vamos falar nesse tema para a gente entender o ABC, o básico do assunto, né? Falando em ABC, um abraço para o meu amigo Mac. A gente vai entender que a planta precisa de nutrientes, mas a gente vai ter uma aula só sobre adubação, por isso que eu não vou entrar muito nesse tema dos tipos de adubos, da forma de adubação. Isso a gente vai deixar para a aula de adubação. E a gente vai falar também sobre a necessidade do sol. Existem plantas que precisam de mais sol, existem plantas que necessitam de menos sol. A necessidade solar, através da energia do sol, que as plantas produzem a fotossíntese, que elas utilizam isso juntamente com a energia que é absorvida da terra, os nutrientes para crescer e se desenvolver. Vamos começar então com o básico que a gente tem de aprender, que é a água, pessoal. A água. Inclusive, um dos principais motivos que as pessoas compram aqueles pré-bonsais, aquelas mudinhas que nós falamos no começo do curso, aqueles pré-bonsaizinhos de supermercado, eles costumam morrer, está muito relacionado à água. Porque muitas vezes a planta está naquele ambiente lá, não recebe água, está bonitinha lá, você compra e muitas vezes acaba morrendo se você não tem o conhecimento necessário para fazer aquela planta recuperar a saúde. Porque essas plantas, quando elas ficam nos supermercados, elas ficam muito tempo sem água. Os funcionários das lojas normalmente não costumam cuidar da forma adequada, nem mesmo da forma adequada que o fabricante dessas plantinhas fazia antes de mandar para o supermercado. Eles não têm esse conhecimento. Então, água é uma coisa que praticamente você vai ter de molhar todo dia. Dependendo do local, se você morar ou tiver em uma época de chuva, é importante você fazer o teste colocando a mão no substrato e ver se está úmido ou não. Essa planta aqui tem 2 dias que eu não rego ela. Ela está aqui para filmar, mas é uma planta que ela resiste bem a... É uma eugênia essa aqui. Ela resiste bem a estresses hídricos, então ela está tranquila ainda. Mas isso aqui já está prejudicando a saúde dela. Eu não estou vendo, mas isso aqui já está prejudicando a saúde dela. Hoje ela já tem de ir lá para o viveiro. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que o substrato fica, mas o mais legal é colocando a sua mão em cima do substrato mesmo. Quando for época de chuva, você tem que ficar atento nas épocas de chuva, porque às vezes pode cair aquela chuvinha bem fraca e não molhar as plantas. E às vezes chove tanto que você não pode molhar as plantas. Aí choveu bastante hoje. Amanhã você vai fazer o teste, colocar a mão, se tiver meio molhado, amanhã você não molha. Então tudo é dependendo do caso. Não existe regra geral, isso vai variar muito de região para região, então por isso essa aula é para ajudar você a pensar nisso. Deixa eu pegar a câmera aqui e vou mostrar para vocês esse vaso aqui, como que está seco. Esterco de vaca, mas a gente vai falar sobre substrato de outra hora. Aqui agora a gente vai mostrar um pouquinho sobre a forma de regar o bonsai. Então vamos lá para o quintal para a aula prática. As plantas então não é legal
esperar esfriar um pouquinho aqui. Aqui, quanto à forma de molhar, existem duas correntes. E sempre que existir duas correntes sobre um assunto, eu vou sempre apresentar os dois tipos. Não existem consensos. E o que eu não posso fazer é obrigar vocês a pensar da minha forma. Mas o consenso em alguns pontos ele se interliga. E é quanto à forma de molhar aqui, ó. Deixa eu ver se esfriou. Existem pessoas que molham apenas aqui assim, ó. Apenas o vaso, sem molhar a copa da planta. Algumas pessoas fazem isso para conservar mais a madeira, para não ir criando musgos assim, ó, dessa forma aqui no tronco, porque vai subindo a umidade, vai molhando. Existem outras pessoas que molham a planta por completo, jogando água em todas as folhas, hidratando ela. Então existem essas duas formas de fazer. Eu, quando molho, não me importo de molhar as folhas. Eu molho todas as plantas assim. Agora tem algumas plantas que nós vamos estudar, que quando elas têm madeira morta, e já fica aqui de observação para vocês, quando tem um gin, quando tem um shari aqui, que é uma madeira que... Vamos aqui, vocês estão vendo aqui esse cano azul, é o meu sistema de irrigação. Não é de hídrica, para você ver, eu tive de planejar cada local de uma planta de acordo com a necessidade de água dela. Daqui a pouquinho, mais no meio dessa aula, a gente vai aprender sobre a necessidade solar. Fica murcha. Vamos ver se a gente acha uma folha aqui, ó. Olha aqui uma folha murcha aqui. Ela fica desse jeito assim, ó, murchinha para baixo, toda ela. Tudo ela fica murcho. E o que eu fiz para conseguir contrabalancear isso? Porque em todas as minhas plantas eu uso um sistema de bailarina aqui, ó. Esses aspersores que ficam girando aí. Então, pessoal, aqui agora vocês vão ver outra parte do viveiro que eu não fiz ela em forma de corredor. Essa aqui é um quadrado que está ligado junto ao viveiro, pessoal. Só o sol da tarde e o da manhã ela vai pegar diminuindo. Então a gente tem que ter o quê? O equilíbrio, pessoal. Eu fiquei rouco. O equilíbrio em tudo. Não é tanto, nem pôr muita água, nem pôr pouca água. O outro ponto aqui que é muito importante é a incidência solar, pessoal. Incidência solar. E aqui é a mesma coisa. A gente tem que ter o equilíbrio, a gente tem que conhecer a espécie. Conhecer a espécie, ver se é uma planta que precisa de mais sol ou de menos sol. Saúde na planta, e às vezes algumas plantas precisam de galhos mais grossos para que elas possam ramificar, para não acontecer a retração da seiva, né? Retração da seiva, o que é? A gente não pode falar uma coisa aqui também sem explicar o que é. Retração da seiva é quando o galho, ou se não estiverem vendo, eu já vou mostrar para vocês, tem um galho enorme aqui. Esse galho gigante aqui eu não estou cortando ele. Estou só aparando aqui as arestas, porque aqui o que eu estou fazendo, deixando esse galho crescer, é jogando a energia, o equilíbrio dessa planta para esse galho. Esse galho aqui é meu galho de sacrifício, olha o tamanho que ele tá. Foi mais um dos resumos do nosso curso completo de bonsai, galera. O curso do Brasil mais barato em relação ao número de aulas, galera. É o curso mais completo que vocês já vão ver por esse valor. São só R$ 299 por mais de 60 horas. Total de 70 aulas com mais de 60 horas, desde o nível iniciante, intermediário e avançado, tudo isso em um só curso. Eu praticamente vou pegar na sua mão e te guiar. Se você gostou desse vídeo, você vai adorar o curso. É realmente, por enquanto, o valor mais barato do mercado por esse tanto de aula, mas eu queria fazer uma coisa acessível. E mais uma coisa, se você se afiliar ao curso e convidar 5 amigos para participar do curso, se afiliando com você, o que acontece é que o seu curso vai sair de graça. Esse foi um vídeo exibido na quarta-feira. Quarta-feira tem uns vídeos de resuminho aqui, essas amostras grátis, mas não se preocupe, nós vamos continuar aqui com os vídeos de bonsai todos os sábados às 8h30 da noite, de forma normal. Então, te aguardo sábado, 8h30 da noite. Gostou desse vídeo? Clica na descrição do vídeo que tem todas as informações desse super curso de bonsai completinho, com carinho meu para vocês.